Irmãos, eu quero convidar você a abrir lá em Romanos, capítulo 8. Versos 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39. Quando você vai abrindo aí, ligando, você deve ter visto no grupo que nós lançamos essa semana uma campanha aí para comprar tijolos. Né? A gente quer levantar aí R$500 para comprar os tijolos. Amanhã o pedreiro, né, o pastor vai vir aqui, que vai nos ajudar aí também. Havemos a data, já queremos fechar ainda esse mês. Homens, se prepare, a gente também vai fazer uma parte de mutirão. Tá? A gente vai fazer o pesado, o grosso, durante a semana com um pedreiro, né, que os irmãos já conhecem. Hoje ganhamos a ajuda em instalação elétrica, né, já ganhamos essa ajuda. Não em material, mas em mão de obra, que é o pior, né? Porque aqui, todos os eletricistas aqui, é perigoso, né, Aguinaldo? Perigoso. Então, nós ganhamos, hoje uma pessoa nos procurou e ofereceu essa ajuda. Então, as coisas estão andando. Então, depois dá uma olhadinha no grupo, vai chegar no seu WhatsApp particular também, aquela campanha. E nós queremos ainda esse mês, antes de chegar dia 31, começar a botar o tijolinho aí na frente. Amém? Achou? Romanos 8. Feche seus olhos mais uma vez, eu quero orar com você e orar por você. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do irmão Dirso, da irmã Roseli, da irmã Jennifer, do irmão Mateus, por essa família, ó Deus, tão querida. Ó Deus, o Dirso que nessa terça-feira desceu às águas, foi batizado, hoje recebeu o seu certificado. E Pai querido, que o Senhor o abençoe grandemente e que, Senhor, nós, como igreja, cumpramos o que está em Mateus 28, verso 19 e 20. Que possamos, Senhor, como igreja, ajudá-lo no ensino da Tua palavra. Para que ele, ó Deus, cresça, se desenvolva e se torne, ó Deus, não mais uma criança espiritual, mas agora um homem espiritual. Para que ganhe outros, para que leve, Senhor, a Tua palavra a outros homens que ele conhece, e um dia ele possa ter a alegria de entregar esse certificado a outros também. E agora, Senhor, fale conosco através da Tua palavra. Pedimos a Ti, ó Deus, que Teu Espírito Santo possa revelar-nos aquilo que está no Teu coração. Assim que eu oro, assim que eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Romanos 8, 31 a 39 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também todos com ele, também nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de Ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos e nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você tem dívida? Alguém aí tem dívida? A melhor pergunta é quem não tem, né? Está conseguindo pagar as dívidas? Não precisa levantar a mão, irmãos, não é uma inquisição. Mas todos nós temos dívidas, todos nós
temos contas para pagar, dia 1º, todo mês, chega as má notícias na nossa caixinha de correio, ou vem por e-mail, né, que agora muitas coisas vêm por e-mail. Mas imagine você se você tivesse uma dívida muito alta, uma dívida assim quase que impagável. E de repente, você fosse no banco sabendo que está negativo lá, uma conta impagável, juros em cima de juros, e um dia você vai no banco ansioso para tentar resolver esse negócio e descobre que a conta foi paga. Não tem mais dívida. E aí você pergunta para o gerente quem foi, eu quero agradecer, e o gerente fala, não sei, só sei que pagaram. Depositaram aí na sua conta e não sei quem é. Não seria uma benção? Imagine você acordar amanhã e não ter mais nenhum boleto para pagar, tudo foi pago. Assim era a nossa dívida com Deus. Uma dívida impagável, uma dívida alta, dívida causada pelo pecado, e que Ele mesmo, e nessa dívida nós sabemos quem pagou, Ele mesmo pagou por você e por mim, através de Jesus Cristo. É uma dívida que a gente não precisa mais ficar penando para pagar. Ela já foi paga. Não é uma dívida em que toda semana Ele nos lembra. Não, Ele esqueceu. Ele zerou a nossa conta. Não é uma dívida em que Ele vai ficar assim mostrando para nós as continhas, como aquela historinha do filho que chegou para a mãe e disse, mãe, eu preciso mostrar uma coisa para a senhora, está aqui, eu queria que a senhora lesse esse papel. E a mãe, lavando a louça, secou as mãos e pegou o papel e lá estava escrito o seguinte. Ela tirou-lhe o avental, foi olhar aquela lista e estava lá, cortar a grama do jardim, R$3. E a mãe ficou olhando e ele, limpar o meu quarto essa semana, R$1. Cortar a grama, limpar o quarto, ir no supermercado no seu lugar, R$2. Cuidar do meu irmãozinho, enquanto a senhora ia também nas compras, mais R$2. Tirar o lixo toda semana, R$1. Por ter o boletim com boas notas, R$5. Esperto ele, né? Limpar e varrer o quintal, R$2. Total da dívida, mãe, R$16. A mãe pegou aquele papel, virou. O que houve aqui? Pisei alguma coisa? Virou aquele papel e começou a escrever. Te carregar no ventre por 9 meses e sentir as dores. Nada. Passar horas a fio em um parto para que você nascesse. R$0. Passar noites em claro enquanto você tinha febre. R$0. Pelas preocupações que ainda vou ter. R$0. Total do meu amor por você. 0. Não tenho cobranças para você. É isso que Deus faz conosco. Às vezes a gente apresenta para Ele uma lista de exigências, uma lista de cobranças. Ai, pastor, eu não faço isso. Será que a gente não faz isso? Te convido a fazer um teste. Próxima vez que você for orar. E preste atenção na lista que você leva para Deus. E Deus vai só dizer para você assim, você não tem dívidas comigo. Por isso eu te abençoo. Irmãos, nós tínhamos uma dívida. O Senhor pagou por nós. O irmão disse, também conhecido por alguns, Renato, né? Eu lembro que na terça-feira alguém gritou lá, Renato, mas também conhecido por irmão Renato, tem as suas dívidas pagas com o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corintos, a primeira carta aos Coríntios 6:20, diz, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E em 2 Coríntios 5:21,
Aquele que não conheceu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nossa dívida foi paga. E agora, além da dívida paga, temos crédito no Senhor. Irmãos, olha que bênção. Imagina aquela conta que eu falei lá no início, que você não conseguia pagar, e alguém pagou. E além de pagar a conta, ainda deixou um saldo positivo lá, deixou um extra. É isso que Cristo fez por nossas vidas. Ele nos deu as suas bênçãos, Ele nos deu o seu amor, Ele nos deu esperança. E Romanos 8, que nós lemos, ele nos mostra essa liberdade que nós temos nele. Ele já começa nos ensinando que ninguém pode nos deter, ninguém pode deter aquele que está ao lado do Senhor. Quem que pode nos condenar? Quem que pode apontar dedo para nós? Veja que o apóstolo Paulo, ele não está perguntando aí quem é contra nós. Porque, irmãos, se a gente perguntar quem é contra nós, a gente tem uma lista. E além de uma lista de pessoas físicas, pessoas que a gente vê, tem a lista do inferno. Se existe um local em que há mais pessoas que é contra você por servir a Deus, é o diabo e seus anjos. É o inferno. Ele não pergunta quem é contra nós, mas ele pergunta se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é a nosso favor, quem tem condições de ir contra nós? Ou seja, ele está dizendo, olha, se Deus luta com você, não se preocupe. Porque é Ele que está lutando, é Ele que está ao nosso lado. E quem que vai resistir a você? Quem que vai resistir quando você se ajoelha, quando você clama a Ele nas suas lutas, nas suas dificuldades? Se é Ele que vai lutar por você. Às vezes a gente sofre, às vezes a gente padece, às vezes se cansa, porque a gente quer lutar as nossas lutas sozinhos. Lógico, a gente sabe que tem coisas que é para a gente fazer e pronto. É aquele ditado que sempre digo, a pedra eu posso tirar, ressuscitar o morto só Ele. Mas a pedra eu posso tirar. Mas é Ele que faz a tarefa mais difícil. O escritor John Stott disse que o mundo, a carne, o diabo, eles podem constantemente se alistar, vir contra nós, mas nunca vão nos vencer, porque Deus é por nós. É Ele que está ao nosso favor. Então, em Cristo, irmãos, nós já fomos absolvidos de todas as condenações possíveis. Quando você teve Cristo como Senhor da sua vida, você foi absolvido. E hoje você chega diante dele livre, liberto. E aí a gente pode continuar entendendo que nessa quitação da nossa dívida, todos nós recebemos essa oportunidade de ter essas contas pagas, de ter a dívida com Deus paga. Olha aí o verso 32 que diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Irmãos, eu acho fantástico esse verso, porque aqui o apóstolo Paulo diz que Deus começou a nos abençoar de cima para baixo, do maior para o menor, das coisas maiores para as coisas menores. Talvez você já percebeu isso, mas ele começa dizendo primeiro João 3,16, que diz, aquele que não poupou seu próprio filho e entregou por todos nós. Ele já começa nos abençoando com uma grande situação que é a salvação em Jesus. Porque a gente não poderia ser salvo por nós mesmos. Então ele nos deu o maior presente possível para a nossa vida, Cristo. Esse foi o maior. Qual que é o menor? As nossas necessidades. É aquilo que toda vez eu fico pautando diante de Deus, que eu preciso, as minhas necessidades, e Ele nos abençoa naquilo que é menor.
Por que é menor? Porque o maior era a gente ser salvo. O maior era a gente ter a dívida paga. O maior era a gente não ser mais condenado ao inferno. O maior era a gente não ser mais acusado pelo diabo. Porque quando o diabo chega diante de Deus para nos acusar, ele diz, não sei disso que você está falando. Porque Jesus nos defende como advogado. Quando nós chegamos diante de Deus, e a gente entende o privilégio de sermos chamados de filhos. O problema é que a gente às vezes não aproveita isso. A gente esquece isso. E a gente acaba vivendo uma vida de mendigo, sendo filho do rei. É como aquela história de um rapaz, um jovem, ele não tinha muitas condições financeiras, e foi chamado por um amigo que era assim, bem abastado. Pensa num amigo rico aí que você tem. Porque eu não tenho, de repente você tem amigo rico. E convidou ele para ir jantar. E foi num restaurante chique. Foi ele, esse amigo, mais alguns outros amigos que também tinham uma vida mais abastada. Chegou nesse restaurante, deram o cardápio para ele. Não é nem cardápio, era menu. Mas ele descobriu que tinha dois tipos de preço. Ele tinha uns que era mais em conta, um valor mais em conta. E um mais chique. E ele pensou, vai que sou eu que vou ter que pagar essa conta, né? Ele convidou, mas eu vou no mais simples. E os amigos dele não se empolgaram, pegaram lá o menu mais caro, as comidas mais caras, e todo mundo conversando, todo mundo batendo bons papos, e ele naquele prato mais simples. Chegou a hora da conta. O amigo que lhe convidou, o amigo abastado, pegou a conta da mão dele e disse, essa sou eu que pago, eu que te convidei. Como que ele saiu de lá desse restaurante? Como que você ia sair desse restaurante? Poderia ter comido do bom e do melhor, mas comeu a mais simples. Assim é a nossa vida, irmãos. Eu não estou falando de prosperidade que a gente ouve por aí, essa prosperidade de a conta bancária abastada, não é isso. Eu estou dizendo das bênçãos de Deus, do seu amor, experimentar esse amor, porque a nossa dívida foi paga, a gente é liberto em nome de Jesus. E às vezes a gente tem uma vida simples, uma vida assim de não chegar para Ele, de não procurá-lo, de não conversar com Ele, porque a gente acha que a gente consegue fazer as coisas por nós mesmos. E aí a gente ora pouco, a gente lê a palavra dele pouco, a gente tem pouca comunhão entre os irmãos, porque eu estou ali na luta e eu esqueço do Deus que eu sirvo. Eu esqueço do Deus que me amou, que morreu por mim na cruz. E vivo realmente uma vida sem expressão diante desse Deus. Quantas vezes a gente para na semana para conversar com Deus, mas uma conversa assim de tempo mesmo. Uma conversa de momento gostoso, de sentar e, quem sabe, até reclamar mesmo, mas chegar e conversar com o Pai. É isso que eu estou dizendo, esse jantar chique que eu estou dizendo, é esse tempo com Ele. Irmãos, Ele está toda hora com você. Eu acabei de ler no certificado que entreguei para o Dias, que ele diz lá que estarei convosco de segunda a terça, quarta não, de quinta a sábado, domingo talvez. É isso que está lá? Ele diz todos os dias, todos os momentos, até que ele volte. Aí ele não vai estar mais com a gente quando ele voltar? Aí nós vamos estar com ele por toda a eternidade. Ele está aqui, irmãos. Ele quer trazer uma avalanche de bênçãos sobre a sua vida. Mas vá até ele. Entenda que ele ama você. O Romanos 8,17 diz, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O que Paulo está dizendo? Que se somos herdeiros, se queremos essas bênçãos, precisamos entender que precisamos ter intimidade com Ele. Precisamos estar constantemente com Ele, não só domingo à noite, que isso é muito pouco. É todos os dias, todos os momentos.
louvando, engrandecendo, agradecendo, porque o maior gesto dele por nós, ele fez naquela cruz. E a única coisa que ele espera é que nós sejamos filhos gratos, estejamos com ele todos os instantes, todos os momentos. Irmãos, se Deus cuida de nós, nos mínimos detalhes, se ele cuida de pássaros, se ele cuida de ovelhas, se ele cuida das formiguinhas que a gente sem querer pisa em cima porque não vê, o que dirá de você, que pôs a mão quando ele diz, façamos o homem. Toda a criação ele disse, haja. Toda a criação ele só falou. Mas quando ele decidiu fazer você e a mim, ele pôs a mão. Ele sujou a mão de barro. Colocou a mão na gente, ainda soprou a sua vida na nossa vida. E como se não bastasse, quando nós brigamos com ele, quando nós o rejeitamos, quando nós nos rebelamos contra ele, ele tinha tudo para nos destruir e fazer de novo. A gente que está nessa geração do delete, do apagar, Deus poderia muito bem apertar lá no céu a tecla delete, apagar a humanidade, fazer de novo. Mas ele decidiu mandar o seu filho e tirar o pecado que nos condenava. Venceu a morte, que é a maior inimiga do homem. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas a morte não segurou Jesus. Ele venceu, e como eu sempre digo, ele matou a morte. Para dar para você, para mim, esperança. Porque temos uma dívida paga. E diante dessa dívida paga, ninguém pode nos acusar. Verso 33 de Romanos 8 diz, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Irmãos, nós vivemos um tempo, e não está sendo um tempo fácil, onde a igreja tem sido acusada. Onde muitos estão tendo até vergonha de dizer que são cristãos, e confesso que não tiro muito a razão de alguns até. Porém, esses que acusam, esses que denunciam, esses que falam mal da igreja, um dia vão ter que prestar contas para esse Deus. Porque ele já diz ali, ó, quem que vai fazer acusação contra aqueles que são meus escolhidos, aqueles a quem eu morri na cruz por eles? Já parou para imaginar, já parou para pensar o tamanho do amor e do valor que você tem? Que o próprio Deus diz, quem que vai levantar o dedo contra o meu filho e minha filha? Nós que somos pais sabemos disso, que se alguém fala mal, se alguém briga com os nossos filhos, as mães viram leoas e os pais viram ursos. E ataca. Parte para cima. Porque mexeu com nossos filhos. Imagine Deus. Imagine o Senhor. Paulo está dizendo aqui que nenhuma acusação é levantada porque nós estamos em Cristo. Ele não está dizendo que agora a gente pode fazer o que dá na telha, ele não está dizendo que agora a gente pode viver uma vida de qualquer jeito, ele não está dizendo, agora eu posso pecar, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque quem que vai me acusar? Não é isso. Ele está dizendo que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Estamos num processo de crescimento e de desenvolvimento. E nesse processo a gente vai pecar, a gente vai errar, a gente vai pisar na bola, a gente vai chegar diante de Deus e ninguém está vendo esse momento, vai pedir perdão, vai falar, Senhor, de novo, ele vai dizer de novo, porque não me lembro lá de trás. Vai em paz, receba o meu perdão, é isso que ele vai dizer para nós. E quando alguém acusar, você não precisa ficar se defendendo, porque ele vai te defender. Ou nesse presente momento, ou num dia em que ele voltar para levar você e a igreja e estarmos com ele por toda a eternidade. Nenhuma acusação ela vai
subsistir para aqueles que amam a Deus. Talvez o apóstolo Paulo estivesse se lembrando de Isaías 50, que diz, verso 8 e 9, perto está o que me justifica. Quem contentará comigo? Compareceremos justamente. Quem é meu adversário? Juntamente, quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda, e quem há que me condene? Eis que todos eles, como roupas, irão se envelhecer, e a traça irá comer. Isaías está dizendo o seguinte, coitado desses que me acusam. Porque quem está me justificando, quem está lutando comigo é Deus. E o fim deles é igual de roupa velha. Já viu roupa velha? Está lá já as traças comendo, você vai puxar. Uma vez eu peguei uma camisa velha para trabalhar, alguma coisa aqui na igreja que eu botei e rasgou toda. É isso que ele está dizendo. São pessoas que começam a envelhecer, começam a morrer, porque no coração delas só tem maldade. Mas você que está diante de Deus, Ele te justifica. E aí ele diz no verso 34, quem nos condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, e à direita de Deus intercede por todos nós. E Ele intercede porque Ele teve uma morte que substituiu a nossa vida. Ele trocou de lugar com você, por isso Ele tem esse direito. A ressurreição de Cristo é a prova maior do seu amor por nós. O governo dele, ele está à direita de Deus. Sabe o que significa de Jesus à direita de Deus? É que quando alguém te condena, Jesus fala assim, pai, aquele ali, eu já morri por ele. Aquele ali não. Ele como advogado de defesa, que chega lá o acusador e ele diz, não, esse aqui não. E por fim ele intercede por nós. E diante disso, irmãos, a gente pode olhar com certeza que nada e nem ninguém vai te separar desse amor. É isso que está aí nos versos 35 a 39. Pastor, mas existem pessoas que estão deixando a igreja, existem pessoas que saem, existem pessoas... Não, o que ele está dizendo é o seguinte, ainda que saiam, o amor dele continua. O amor de Deus não muda, nem aumenta nem diminui, é sempre o mesmo. Não tem nada que a gente consiga fazer para Deus dizer, ó, quer saber de uma coisa? Eu não te amo mais. Não. Deus não é como nós, que a gente chega e diz, eu não te amo mais. Deus continua nos amando. Continua irrefutável com o seu amor. E ele vai dizendo aí que sejam tribulações, angústias, perseguição, seja o que for, seja o que acontecer conosco, seja qualquer área da nossa vida, Ele continua nos amando, qualquer dificuldade, Ele está presente, Ele está junto. Romanos 8, 28, ele diz que nos garante, diante das dificuldades, a sua presença. Ainda que o mundo, irmãos, venha desmoronar na nossa frente. Ainda que o mundo caia. Ainda que os boletos que chegam parece que está impagável. Ele continua conosco. E aí ele diz que somos mais que vencedores. Eu acho interessante esse somos mais que vencedores, porque a ideia no grego é hipervencedores. É vencedor de vencedor. É vencer do vencer. Para o português é meio estranho, mas é mais ou menos isso. Eu venci, é como se alguém chegasse para você. Eu venci, e falou, você venceu e eu venci de você. É estranho, mas é isso. É ser um grandioso vencedor. E a gente é vencedor por quê? Porque quem venceu foi Cristo. E nós, ao entendermos isso e deixar que Ele seja Senhor nas nossas vidas, nós herdamos com Ele aquilo que Ele conquistou. Nós herdamos com Ele a esperança de uma vida eterna. Nós herdamos com Ele a certeza do cuidado de Deus. Nós já entramos no jogo sabendo do resultado.
Essa semana eu fui procurado por uma pessoa e me preocupou muito. Eu falei com ela que depois que eu chegar de viagem, peço aos irmãos, abro parênteses que ore, terça-feira estou viajando, um congresso em Foz, só volto na sexta, ore por mim, pela família que fica. Mas eu disse para essa pessoa, quando eu voltar, a gente precisa conversar. Essa pessoa me fez a seguinte pergunta: Flávio, ela não me chama de pastor, também não me preocupa isso, mas Flávio, você acha que está chegando o fim? Eu falei, eu acho não, eu tenho certeza. Aí Jesus está assim, com o pezinho na porta, assim, já sabe, na soleira da porta, dizendo, pai, posso? Eu perguntei, mas por quê? É porque a coisa está muito difícil. Combustível está caro, as coisas no mercado estão caro, é violência. Ela tem 2 filhos pequenos, ela está uma preocupação com os filhos. Falou assim, a gente vive uma vida, uma angústia. Você acha que Jesus está voltando? Será que está chegando o fim? Eu falei, sim. Aí mandei uma série de mensagens, você lembra que eu preguei sobre isso, Mateus 24, 25. Conversei um pouquinho com ela. Mas por que ela está angustiada? Por que ela está desse jeito? Porque ela ainda não é uma mais que vencedor. Porque, irmãos, a gente olha a Bíblia, estuda a Bíblia, e a gente vai vendo, por exemplo, que o diabo e seus anjos já sabem o seu fim. Está lá em Apocalipse. E detalhe, se você não sabia disso, fique sabendo, o diabo conhece a Bíblia muito melhor do que qualquer um de nós. Inclusive, ele usou a Bíblia contra Jesus em Mateus capítulo 4, quando ele foi tentar Jesus. E ele usa a Bíblia. Naquele tempo, no Antigo Testamento. E lá está escrito que no final, o diabo e seus anjos e todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida foram lançados no inferno, no fogo. Então ele sabe o fim dele. E o mesmo Apocalipse diz que diante do trono de Deus havia uma multidão que não podia se contar, que o adoravam e cantavam louvores a ele. Quem é essa multidão? Alguém se arrisca em dizer? Se você não se arrisca, eu digo, eu vou estar nessa multidão. E você? Você já sabe o seu fim? Irmãos, se nós temos a certeza da eternidade, já somos mais que vencedores. Porque o que passamos aqui, e não é fácil o que a gente passa aqui, o que a gente vive aqui não é nada fácil, mas não é comparado, como disse Paulo, o apóstolo, com a glória que há de vir. Então nada disso pode nos separar do amor de Deus. E tudo isso só confirma que já somos mais que vencedores. Você, querido irmão, você, querida irmã, já é mais que vencedor. O que nós vivemos aqui é uma sombra daquilo que ainda vai acontecer conosco, que é passar a eternidade com Ele. Por isso se apegue cada dia com Ele, porque aqueles que não têm essa certeza são como essa pessoa que me procurou. Ficam com medo, ficam ansiosas com tudo que está acontecendo. A gente também fica ansioso e até dá um medinho de vez em quando, mas a gente já sabe por que está acontecendo, a gente já entende por quê. Porque está faltando Deus no coração das pessoas. Então se apegue com Ele. Tenha intimidade com Ele, e aí você vai poder declarar como salmista, que 1000 podem cair do meu lado, que 10.000 podem cair à minha direita, mas nada vai me atingir, como diz lá o Salmo 91, verso 7. Então, querido, saiba que a sua dívida foi paga. Você não deve mais nada para Deus. Lembra que eu disse na penúltima mensagem, emoções e sentimentos, Deus não nos culpa, Deus não aponta dedo de culpado para nós. Ele só espera que nós nos arrependemos, pedimos perdão, e aí Ele vem e nos perdoa. Estamos livres de todo e qualquer julgamento, estamos livres para adorar ao Senhor. E por isso, nessa noite, eu convido você a participar da ceia, a participar desse momento em que nós, em memória, relembramos todo esse sacrifício
relembramos que a dívida foi paga. Relembramos que temos uma certeza, que somos mais que vencedores, porque Ele venceu. E nós o adoramos e seguimos a Ele, que é o vencedor. Quem aqui quer estar no time do perdedor? Ninguém. Nós queremos torcer para o melhor time, depois eu te digo qual. Mas a gente quer torcer sempre por aquele que vence. E quem já venceu? Jesus. A cruz, naquele momento em que ele estava pendurado, para o diabo, foi um momento de glória. Porque ele não sabia o que ia acontecer. Enquanto ele estava naquela cruz e as pessoas zombavam dele, enquanto ele estava na cruz e as pessoas diziam, salvou a tanto, salva a ti mesmo. Não é profeta, não é Messias. Mas quando Jesus foi para aquele túmulo e aquela pedra saiu, e ele saiu de lá vivo, e está entre nós vivo, o diabo se desesperou. Porque aquele é o Filho de Deus. E ele veio para nos salvar. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por sermos chamados de mais que vencedores. Não por mérito nosso, porque por nós não teríamos condições, mas por sermos teus filhos, por termos entendido que Jesus morreu por nós, por entendermos que de nós nada somos, e o que somos, somos porque o Senhor está em nós. Ó Deus, visite agora, Senhor, cada coração, visite agora, ó Deus, cada família, cada vida, e que nesse momento, ó Deus, as angústias, as tribulações, as tristezas, as dificuldades diárias. Nós vivemos tudo isso, não temos como fugir porque ainda estamos aqui. Mas, Senhor, que é nesse momento, cada um de nós possa entender que nada disso pode nos separar do Teu amor. Que nada disso, ó Deus, se compara aquela glória que nos espera, que é a eternidade. Por isso, Deus, não permita que ninguém desista. E aqueles, ó Deus, que têm caminhado para essa desistência, que se encontrem com o Senhor no caminho de volta, como aqueles discípulos na estrada de Emaús, que o Senhor os encontre ali, que o Senhor toque em seus corações e vidas, e possam retornar para os teus braços, como o filho pródigo, que recebeu do Senhor um abraço, do seu pai um abraço, recebeu uma festa. Que hoje seja um dia de festa, que hoje seja um dia de volta, que hoje seja um dia da certeza de que o Senhor cuida de nós. Assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.